Bom dia, meus queridos irmãos. Meu nome é Adriano. Eu falo aqui da cidade de Manaus, Amazonas, e decidi fazer esse vídeo para falar de fé, obediência a Deus. Mas antes disso, quero que vocês saibam que eu já vim acreditar em Deus, né? Ter certeza, na verdade, que Ele estava na minha vida, já na minha fase adulta, né, 24 anos. Então não foi assim repentinamente ou desde criança. A minha família era dentro da igreja, não. Eu com relação à minha fé em Deus, meu caminho com Deus, eu não tive alguém assim para encaminhar, né, me falar mais do amor de Deus e me instruir que o caminho dele seria o certo, o correto, e que ali a gente teria as bênçãos dele, os cuidados dele na nossa vida, né? Mais prosperidade, principalmente, né? Saber que Deus, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador nosso, que só Ele nos leva ao Pai. Então, esse vídeo aqui não é a intenção de conseguir seguidores nem nada, nem canal, nem nada. É para falar do amor de Deus, da misericórdia dele na nossa vida. E para começar, eu sei que em algum momento alguma pessoa vai procurar essa palavra para trazer alívio à sua vida e fazer buscar a fé em Deus, né? Ele diz que se a gente tiver, por menor que seja a nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, muito pequeno, a gente tem ali muito, muitas bênçãos de Deus e ele, ele nos dá o que é necessário para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, cristã, né? Nos faz desviar de coisas que nos levam a caminhos ruins, a decisões ruins, né? A gente costuma se apoiar muito na nossa decisão pessoal, achar que o nosso coração está sempre certo, que devemos segui-lo, porque naquele momento eu estou sentindo que é isso, né? Que essa decisão certa a tomar é o que eu estou sentindo, é o que eu quero, é o que eu sei. Eu estudei para isso, então eu estou respaldado, tenho certeza que vai dar certo. E por muitas vezes eu agi assim. E na verdade, ele pede para que a gente não se apoie no nosso próprio entendimento, mas sim que a gente peça a ele para nos instruir, a tomar qualquer decisão, que ele vai nos ajudar. E se tivermos fé nele, ele vai nos amparar. E a gente vive o dia a dia no trabalho, na correria, e muitas vezes nós esquecemos dele. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer pelo dia que tivemos. Nós esquecemos de agradecer nosso alimento, nossa família, de estar junto de quem ama. E principalmente, né, o que muitos de nós não fazemos é agradecer por ele ser o nosso único Deus, que vai nos levar para viver uma vida eterna em santidade com ele, né? Que não é aqui. Em algum momento a gente vai deixar essa vida e vai viver para ele, com ele, o adorando. Isso foi difícil também de compreender. Muito difícil. São decisões pessoais. É por isso que ele vai nos julgar individualmente, né? Ninguém vai conseguir a nossa salvação. Um pai, uma mãe, o pastor, o padre, não, é algo pessoal. Então, eu consegui compreender e me aliviar a partir do momento que eu decidi ser obediente a Deus. Eu já tinha fé em Deus, mas eu não era obediente, porque uma coisa é a gente ter fé em Deus e gostar das coisas do mundo. Então Deus, ele não vai aceitar que nós estejamos no mundo e com ele
Não dá para ficar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Não dá para sentar em duas mesas ao mesmo tempo. Ou a gente é de Deus ou a gente não é. E esse fato a gente precisa discernir, né? Por isso que ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não obriga a acreditarmos nele, a segui-lo. Como é que é acreditar em alguém que a gente não vê? Então, a partir do momento que a gente passa a acreditar, confiar, ele gosta disso, né? Se meu filho ele acredita, tem fé em mim, ele não me vê, mas ele acredita que eu protejo, que eu supro as suas necessidades. E é a partir desse sentimento que ele começa a trabalhar na nossa vida. Foi difícil compreender as palavras da Bíblia em momentos que eu procurei sem orientação, eu não consegui. E hoje eu tenho participado de alguns cursos dentro da igreja. Nós somos aqui participantes da Igreja Batista de Manaus, né? E lá eles nos proporcionam cursos, desde cuidados das crianças, né? Recém-nascidos, crianças. É uma facilidade enorme que a gente tem, mas essa facilidade ela só vem se a gente tiver força de vontade. E me afastar do mundo para conseguir compreender a Deus foi a melhor decisão que eu tomei. Ele me deu um trabalho maravilhoso, um emprego maravilhoso em 2022, porque dali eu decidi deixar as coisas do mundo de lado e agradá-lo, procurar agradá-lo. E em certos momentos foi muito difícil, porque a gente é pecador e nunca vai deixar de ser pecador, né? Então a gente precisa procurar meios e formas de desviar o nosso olhar do que o mundo nos seduz, né? O dinheiro, os bens, são várias coisas que a gente poderia citar aqui, né? Que o mundo ele nos cega. E por muito tempo eu fui cego, vendo apenas as coisas do mundo, vendo apenas o meu desejo, a minha vontade, o que eu queria adquirir, uma faculdade que eu queria fazer e não deu certo, um trabalho que eu queria fazer, que eu queria ser empregado, não deu certo, uma viagem que eu pensei que outra cidade daria muito certo pela minha vontade, pelo que eu conhecia, não deu certo. Algo que eu comprei, um financiamento, não deu certo. Então essas coisas todo mundo tem, todo mundo passa. Porque quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, a gente quebra a cara. E quando a gente procura buscar Deus, procura agradá-lo, ser obediente a Ele, Ele nos mostra. Aí você pode perguntar assim, mas como nos mostra? Ele aparece para ti no teu sonho? Ele faz a gente tomar a decisão certa. Porque nós passamos a agradecê-lo pela manhã, né? Para que Ele seja a nossa certeza, Ele nos dê paz, Ele nos dê sabedoria, discernimento de decidir as coisas do nosso dia a dia. E quando nós tivermos dificuldade, Ele vai estar conosco. E principalmente ser obediente a Ele, buscá-lo, né? Ser participativo para somar algo na vida dele. O que Ele quer da gente? Que a gente trabalhe para Ele. E eu já vim entender isso já na minha fase adulta, com 38 anos. Já fiz tanta coisa, né, pelo mundo, no mundo. E eu precisei gastar ali 38 anos para entender que Deus é a certeza da felicidade, da paz, de bondade. E que só Ele que nos dá essas coisas boas no meio de tantas coisas ruins do mundo, né? Imagine aí você acordar, ter um dia
apesar de muito trabalho, que eu sei que hoje o trabalhador ele sofre muito, dependendo aí do transporte, dependendo do salário mínimo, que é pouco, né? Se a gente for, for colocar na ponta do lápis o que a gente precisa para sobreviver por um mês. Então o salário mínimo ele é insuficiente, mas Deus ele prove, né? Ele supre de alguma maneira e traz paz, traz certeza de que a vida, por mais difícil que ela seja, ele preenche. É difícil assim de repassar isso, mas ele preenche a nossa vida de uma maneira que o dinheiro não faz falta, de que você se desapega daquelas coisas do mundo, necessidades que você acha que você tem pelo mundo, né? Então, a partir do momento que a gente passa a obedecer os pedidos de Deus, a nossa vida fica muito mais feliz, muito mais feliz. Seja com família, seja com trabalho, se você é solteiro, você vai ter melhores decisões, você pode encontrar uma pessoa boa para casar, formar uma família. Você está passando por dificuldade, Deus ele mostra caminhos para você resolver essas situações e buscá-lo e entregar sua vida a Ele, que é o primordial, né? Eu entrego a minha vida a Jesus, Ele é meu único, suficiente Salvador. Isso daí é, é uma porta que vai se abrir e Ele vai encaminhar você. Ele vai te encaminhar e vai fazer você encontrar ali maneiras. Ele vai remover amizades que não te levam a nada, que só te atrapalham. Ele vai te colocar pessoas boas, pessoas que realmente te agregam valores na vida. E nas suas orações você pode pedir a Ele essas coisas, né? Uma delas é remover pessoas ruins do seu círculo de amizade e colocar pessoas boas que venham a fazer você se achegar mais com Deus, buscá-lo, compreendê-lo, e a sua vida ela vai se tornando melhor. Procure uma igreja para congregar. Se você é desviado, nunca aceitou Jesus, aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Porque a qualquer momento ele volta, e se a gente não estiver preparado, a gente vai para o inferno, sim. Né? Se eu não cuidar, eu vou. Né? Não adianta eu estar falando aqui isso aqui e não fazer o que eu prego. Né? Não adianta eu vir fazer um vídeo desse daqui tentando conseguir decisões de pessoas que eu nem conheço para Deus, sendo que depois de eu desligar aqui eu vou pecar, eu vou contra a vontade, eu vou contra tudo aquilo que eu estou falando, né? Não adianta. Então é sempre pessoal. Você já passou aí tantas coisas ruins por suas próprias decisões, tudo deu errado. Quebrou a cara, sofreu, perdeu pessoas. E por que não dar uma chance para Deus, para Jesus? Por que não? Por que não dizer agora, Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. És Tu que vai me levar ao Pai, és Tu que vai me fazer conhecer a Deus. Esse Deus que criou céus, terras. O Deus que deu seu Filho para nos livrar do eterno sofrimento. Deus deu Jesus para que Ele pagasse por nossos pecados. Antes de você nascer, Deus já tinha lhe formado e sabia que você estaria nesse mundo, que você iria pecar. E Jesus veio antes e pagou pelo seu pecado.
Mude sua vida a partir de Jesus. Entregue seus caminhos a Ele. E se Ele não mudar, aí você pode fazer o que você quiser e dizer que Deus não existe. Se a partir do momento você tiver fé e obediência a Deus com Jesus, você vai ver a sua vida mudar. Você pode não ficar rico, não é a intenção de Deus fazer-nos ricos, mas Ele promete que lá no céu você verá o que nenhum olho viu e ouvirá o que nenhum ouvido ouviu. Você ceiará com Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Início e fim. E todas as lutas com o inimigo, Ele batalhará por você. Faça isso, meu irmão. Experimente essa mudança e fique na paz de Deus.